Olá, pessoal, tudo bem? Então, olha só, dando continuidade aqui, não é, o nosso grupo de estudos, nossos estudos aí do livro da Judith Beck, não é? Terapia Cognitivo Comportamental. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 17, tá? Sobre introdução às crenças, tá? E como sempre, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para ir ficando de maneira mais didática, tá? Bem, vamos lá. Compartilhar a tela aqui, deixa um pouco aqui no volume, e vamos lá, acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Capítulo 17, vamos lá. Introdução às crenças, tá? Vamos lá. Neste capítulo, você encontrará a resposta para as seguintes perguntas. O que são crenças nucleares adaptativas positivas e mal adaptativas negativas, esquemas e modos? Como você identifica crenças nucleares adaptativas e mal adaptativas, crenças intermediárias? Como você decide se e quando modificar uma crença mal adaptativa? Como você orienta os clientes sobre crenças mal adaptativas? Como você motiva os clientes a mudarem suas crenças, tá? Olha que legal, esse capítulo aí começa a aprofundar mais, né? No modus operandi, vamos dizer assim, não é, do paciente, porque a gente vai percebendo que são as crenças aí que influenciam, né, tem total influência na maneira da pessoa pensar, sentir e agir, crenças essas que, né, que é a chamada tríade cognitiva, que é a maneira como a pessoa se vê, vê o outro, vê o mundo, não é? E é elas que trazem sofrimento, não é? No caso, as crenças desadaptativas, não é? Que a gente vai estudar aí também a sofrimento e até mesmo adoecimento, não é? Que no caso é a depressão, que a gente vai percebendo que pacientes, quando estão deprimidos, é porque começaram a ativar as crenças mal adaptativas, né? Como tá aí, tá? E é elas que a gente vai falar hoje, que eu acho bem interessante que esse capítulo traz. Bem, vamos lá. Crenças nucleares, esquemas e modos. As crenças adaptativas são realistas e funcionais e não extremas. As crenças nucleares disfuncionais são rígidas e absolutas, mantidas pelo processamento mal adaptativo das informações. O conteúdo dos esquemas pode ser cognitivo, expresso em crenças, motivacional, comportamental, emocional ou fisiológico. As pessoas começam a desenvolver crenças nucleares desde muito cedo, influenciadas por sua predisposição genética, sua interação com outras pessoas significativas e pelo significado que atribuem às suas experiências e circunstâncias. Quando surge uma situação que eu tenho o costume de chamar de gatilho, tá? Esse parênteses, eu acredito que eu coloquei, não está no livro, tá? Relacionada tematicamente, o esquema contendo uma dessas crenças nucleares é ativado. Depois que um esquema é ativado, três coisas costumam acontecer. O cliente interpreta essa nova experiência em consonância com a crença nuclear. 2, a ativação do esquema fortalece a crença nuclear. 3, outros tipos de esquemas também são ativados. Tá? Olha aí como é que é o processo. Bem, vamos lá. Impacto da ativação do esquema adaptativo. Vamos lá, eu quis colocar essa figura porque é dessa forma aí que está no livro, tá? Trouxe do livro para ficar mais didático. Impacto da ativação do esquema adaptativo. Tanto o pensamento automático quanto a reação ficam mais positivos. Olha aí. Experiência ao longo da vida. Ó, essa figura é em cima do atendimento com o paciente IB, né? Que a Judith está trabalhando em cima desse caso aí, tá? Então, vamos lá. Experiências ao longo da vida. Abe se saiu suficientemente bem na escola, destacou-se nos esportes, foi muito prestativo para os outros, teve excelentes avaliações no emprego,
Foi um bom solucionador de problemas e trabalhou duro. Crença nuclear. Eu sou competente. Situação histórica. Pensando sobre novas responsabilidades como supervisor. Interpretação da experiência através da tela da crença nuclear. Pensamento automático. Vou fazer um bom trabalho. E aí vem a reação dele, que no caso, acredito que ele começa a agir, não é? Começa a conseguir tomar contato com a situação de maneira positiva. E aí, olha que interessante, o conjunto desses três, interpretação, pensamento automático e a reação, é o que é chamado de esquema, olha aí, ó, tá? E esquema é o que também? Um padrão, tá? De funcionamento, que é a maneira da pessoa pensar, sentir e agir, tá? Isso forma um padrão, que aí, no caso, o Judite traz como a formação de um esquema, tá? Eu não sei se você que está assistindo essa aula aqui agora tem conhecimento, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem conhecimento da terapia dos esquemas, né? Que mais para frente também a gente vai estudar esse livro. E os esquemas nesse livro fala muito sobre o modus operandi, não é? É, Aliás, este livro especifica ainda mais o que são esquemas, tá? Existem 18 esquemas, tá? Que, a grosso modo, é o padrão, como eu disse agora, a maneira como a pessoa pensa, sente e age, tá? Mas, dentro de cada crença desadaptativa, de desamor, desvalor, desamparo, vão existir um conjunto de esquemas que operam dentro de cada uma dessas crenças, tá? Que aí é onde a gente vai aprofundando cada vez mais um padrão aí da pessoa, tá? E para a gente mudar, primeiro a gente precisa identificar, né? Como é que é esse padrão, tá? Bem, só um parênteses aqui, que quis trazer como reflexão. Continuando. Agora a Judith traz, ó, sobre os modos, o que são os modos, tá? E aí na terapia também dos esquemas que eu disse desse livro vai aprofundar ainda mais, tá? Porque a terapia dos esquemas é uma extensão aí da TCC, tá? Então, se você não conhece, recomendo. É muito bom os conceitos que traz ali e ajuda muito nos atendimentos, tá? Bem, continuando, modos. Agrupamento de esquemas interrelacionados e com, e com concorrência são denominados modos. Eu acho que é concorrência ali. No livro, eu acho que, né, porque eu copiei e colhi aqui do livro essa parte, né? Concorrências são denominados modos. A cada sessão, procuramos desativar o modo depressivo ou cliente-paciente e ativar o modo adaptativo, tá? Esse modo aqui também, eu tenho o costume de dizer que é como se fossem personagens que aparecem dentro da pessoa, tá? E é como se fosse uma chave, tá? Liga, desliga, um botão, liga, desliga, tá? Dependendo do gatilho da situação, a pessoa entrou num modo, por exemplo, disfuncional, tá? De repente ela estava lidando de maneira segura com as situações ali, ela estava se sentindo bem, confiante, mas depende da situação que ela começa a lidar ali, não é que seja desafiadora para ela, ela começa a se sentir desconfortável, insegura, e aí ela entra em outro modo, tá? E aí a Judith traz aí, né, nesse capítulo, falando um pouco a respeito dos modos, tá? Que contribui muito para o paciente começar a lidar com o modo depressivo dele, tá? Porque ele não é a depressão, é um modo depressivo que ele está. E certamente algo aconteceu para ele entrar nesse modo, não é? E assim como ele entrou, ele pode sair, tá? Então vamos lá, continuando. Impacto da ativação do esquema mal adaptativo. Olha aí, ó, quando o esquema ele é mal adaptativo. Tanto o pensamento automático quanto a reação ficam disfuncionais. Tá? Olha aí, vamos lá. Experiência ao longo da vida. Mãe gritava quando a casa estava desarrumada ou os irmãos estavam incontroláveis.
Crença nuclear, sou incompetente. Situação, pensando nas contas não pagas. E aí, olha, entra já no esquema. Diante dessa situação, desse evento, como é que a pessoa interpreta? A interpretação da experiência através da tela da crença nuclear, pensamento automático. Não acredito que ainda não as paguei. E aí, em seguida, a pessoa apresenta a reação, tá? E olha aí a seta, né? A crença nuclear influencia no pensamento automático, tá? E aí, no caso, ó, a crença nuclear, quando ela é mal adaptativa, tá? Quando a resposta é disfuncional, não é? A resposta, no caso, é a reação, tá? Quando a reação é disfuncional ou no crença ativa, tá? Bem, continuando, vamos lá. Modo adaptativo. Quando os clientes estão em um modo adaptativo, os esquemas são mais funcionais. Olha aí que interessante, hein? Então, o que que é um modo adaptativo? O personagem que aparece, vamos dizer assim, tá? Quando a pessoa está se sentindo bem segura, os esquemas são funcionais. Então, ó, qual é esse esquema funcional? Esquemas cognitivos, como eficiência, amabilidade e valor. Esquemas motivacionais para promover a atividade. Esquemas afetivos de esperança, otimismo, senso de bem-estar, propósito, satisfação. Esquemas comportamentais de abordagem e, algumas vezes, evitação sadia. E esquema fisiológico de níveis normais de energia, apetite, libido, etc. Olha aí, ó. A pessoa entra num modo funcional, né? Porque tudo fica, aliás, tudo que é positivo fica ativado, tá? Vamos lá. Agora vem o modo depressivo, que também, no caso, eu penso que a gente pode chamar de modo mal adaptativo, né? Vamos lá. Quando os clientes estão no modo depressivo, seus esquemas são disfuncionais e suas crenças são mais distorcidas e extremas. Esquema, olha como é que ficam os esquemas, hein? No modo depressivo. Esquemas cognitivos como desamparo, desamor e desvalor, que aparecem, olha aí. Esquemas motivacionais para conservar energia, ou seja, a pessoa fica ali, né, meio que numa paralisia, não quer se movimentar. Esquemas ativos de tristeza, desesperança e algumas vezes irritabilidade, culpa, raiva e ou ansiedade. Esquemas comportamentais de evitação e retraimento e esquemas fisiológicos de fadiga, redução ou aumento do apetite e decréscimo na libido e entre outros. Tá, olha aí, como fica bem distorcido, não é disfuncional. E aí eu quis trazer esse trecho na íntegra, tá? Para fazer uma amarração, para fazer para aprofundar ainda mais nos conteúdos que eu trouxe agora. Vamos lá. Beck, em 1999, teorizou que crenças nucleares negativas sobre si mesmo recaem em duas categorias amplas: aquelas associadas ao desamparo e aquelas associadas ao desamor. Uma terceira categoria associada ao desvalor. Quando os clientes estão deprimidos, suas crenças nucleares negativas podem preponderantemente recair em uma dessas categorias, ou eles podem ter crenças nucleares em duas ou todas as três categorias. Algumas têm apenas uma crença dentro de uma categoria, outros têm múltiplas crenças dentro de uma categoria. Algumas vezes está claro a qual categoria pertence uma determinada crença nuclear negativa, sobretudo quando o cliente, na verdade, usa palavras como sou incapaz ou não sou amado. Outras vezes, isso não fica assim tão claro. Por exemplo, clientes deprimidos podem dizer, não sou bom o suficiente. Você precisa descobrir o significado de cognições como estas para determinar se o cliente acredita
que não é suficientemente bom, porque não conquistou o suficiente categoria de desamparo, ou se acredita que não é suficientemente bom para ser amado pelos outros, categoria de desamor. Da mesma forma, quando um cliente diz, não tenho valor, ele quer expressar que não teve grandes realizações, categoria de desamparo, ou que não será capaz de obter ou manter amor e intimidade com os outros devido a alguma coisa dentro de si mesmo, categoria de desamor. A cognição não tem valor e cai na categoria de desvalor, quando o cliente está preocupado com sua imoralidade ou toxicidade, e não com sua eficiência ou amabilidade, tá? Olha aí quando o cliente está deprimido, como fica distorcido, não é? As crenças que ele tem sobre si, tá? E aí as crenças que ele tem sobre si pode recair em uma das três categorias, ou nas três, né? Que é de desamor, desvalor, desamparo, tá? E a gente vai percebendo, né, que quando o cliente, o paciente, ele está numa depressão severa, digamos, tá? Ou até mesmo, se ele tem algum transtorno, tá? Transtorno de humor ou transtorno de personalidade, são pessoas que o modo de funcionar são muito rígidos, tá? E aí, dependendo da situação a qual ele esteja lidando, as três crenças ativam, tá? A gente tem o costume de dizer que os três desativam, tá? Então, nesse sentido, por isso a importância aí do diagnóstico, não é? Porque é a partir do diagnóstico que vai estabelecer um plano para o tratamento, não é? Então, também a partir do diagnóstico, dá para saber se o paciente é um paciente rígido, né, e tem dificuldade de flexibilizar, ou não, né? Se o paciente não tem nenhum transtorno a princípio, e nesse sentido fica mais fácil aí de flexibilizar, tá? Enfim, né, o diagnóstico, ele norteia todo o caminho aí do tratamento, não é? Bem, continuando. Crenças nucleares sobre os outros, sobre o mundo e sobre o futuro. Olha aí, ó, a chamada tríade cognitiva, né, como eu disse anteriormente. Clientes têm problemas psicológicos, em geral, têm visões equilibradas das outras pessoas e do mundo. Por exemplo, traz frases do tipo: posso confiar, posso confiar em muitas pessoas, mas não em todas, tá? Olha aí, ó, em contrapartida, já indivíduos com dificuldades psicológicas, no entanto, podem ter crenças nucleares negativas e relativamente absolutistas sobre as outras pessoas e sobre o seu mundo. E aí eles trazem frases do tipo: as outras pessoas são desleais, superiores a mim e críticas, tá? Então, assim, quando a pessoa não está bem psicologicamente, tem crenças negativas, né, crenças nucleares negativas e são muito rígidas, tá? E generalistas, né, eles generalizam. Por exemplo, se uma pessoa fez algo de ruim para ele, eles já pensam que todas as pessoas são ruins e não dá para confiar em ninguém, não é? Então, esse tipo de pensamento revela se do ponto de vista psicológico a pessoa está bem ou não está, se ela está equilibrada ou não está, não é verdade? Bem, vamos lá, prosseguindo. Quais eram as crenças nucleares de Abe? Olha que legal. Vamos lá. Antes de Abe ficar deprimido, ele reconhecia quando estava atuando de forma competente e sendo efetivo. Ele se deparou com algumas situações que eram semelhantes às que enfrentou. Durante sua depressão, acho que faltou alguma palavra aí. Durante a depressão, os esquemas contendo suas crenças adaptativas foram ativadas, e assim ele interpretou essas situações de maneira diferente. À medida que ele foi ficando deprimido, ou seja, na verdade é assim, né, esse segundo item, quando ele não estava deprimido, né, os esquemas contendo as crenças eram mais adaptativos, olha aí, tá, ele interpretou a situação de maneira diferente, ou seja, acredito que ele interpretou a situação de maneira mais realista, né,
Na medida em que Abe foi ficando deprimido, seus esquemas positivos foram desativados e seus esquemas negativos, contendo as combinações sou incompetente, um fracasso ou sou incapaz, fora do controle, foram quase integralmente ativados. E aí ele entrou no modo disfuncional, que é um sintoma da depressão. Olha aí. Dicas clínicas. Em geral, trabalhamos indireta e diretamente no fortalecimento de crenças nucleares positivas no começo do tratamento. No entanto, a maioria dos clientes só está pronta para avaliar diferentemente suas crenças nucleares negativas um pouco mais adiante no tratamento. Se você tentar avaliar uma crença negativa muito cedo, o cliente poderá pensar: meu terapeuta não me entende. Olha aí, né? De repente começa a pegar muito pesado com o paciente, né, no início. Se entendesse, saberia que minha crença nuclear é verdadeira. A evocação de crenças negativas fortes pode desencadear emoção negativa intensa, que pode levar a um abandono prematuro do tratamento. Olha aí, tá? Se no começo a gente começa a pegar muito pesado aí em relação às crenças nucleares, o paciente pode se sentir incompreendido, não é? Então, nas primeiras sessões é interessante ir percebendo o quão deprimido o paciente está, né? Só pelas respostas dele, se ele estiver muito negativo, né? Muito para baixo, não é bom entrar já ali nas crenças, não é? Continuando. E aí, antes de continuar, a relação terapêutica, ela influencia muito aí, tá? No caminhar do tratamento com o paciente, né? Então, a importância de sermos, né, nós terapeutas empáticos com os pacientes, contribui muito aí no processo dele, não é? Então, a gente ter esse feeling, né, vamos dizer assim, né, e percebendo ali, né, sentindo como o paciente está, é importante aí no tratamento, não é? Bom, continuando. Identificando crenças nucleares adaptativas. Você começa a identificar crenças nucleares que são mais realistas e adaptativas o mais cedo possível no tratamento. Na avaliação, ou na primeira sessão, você pode pedir que o cliente descreva o melhor período em sua vida. Depois, pergunte como ele se via durante esse período e se relevante, como ele via os outros e o mundo. Dicas clínicas. Quando o cliente não consegue expressar suas crenças adaptativas prévias, você mentalmente elabora uma crença nova, mais realista e funcional, e o guia em direção a ela. Essa crença deve ser equilibrada. Por exemplo, olha aí, antiga crença nuclear, né? Sou completamente desagradável, estou mal, sou incapaz, não sou normal. Crença antiga nuclear. Nova crença nuclear. Em geral, sou uma pessoa agradável, estou bem, tenho controle sobre muitas coisas, sou normal, com pontos fortes e pontos fracos. Olha aí, tá? Quando a pessoa começa a ter crenças mais realistas, né? Quando as crenças nucleares, né, são mais adaptativas, né, são mais funcionais, ó, como os tipos de pensamentos automáticos que vão passando pela cabeça da pessoa, tá? Vamos lá. Identificando crenças nucleares mal adaptativas. Procurar temas centrais em seus pensamentos automáticos. Usar a técnica da seta descendente e observar crenças nucleares expressas como pensamentos automáticos. Procurando temas centrais em pensamentos automáticos. Sempre que o cliente apresenta dados, problemas, pensamentos automáticos, emoções, comportamento, história, você escuta a categoria de crença nuclear cujo esquema parece ter sido ativado. Por exemplo, quando o Abe expressa pensamentos negativos sobre ser incapaz de se candidatar a empregos, desperdiçar seu tempo assistindo à televisão e cometer erros ao pagar as contas, levanta a hipótese de que está operando uma crença nuclear na categoria de desamparo.
Olha aí. No começo do tratamento, você pode levar a hipótese apenas para si mesmo. Compartilhar suas hipóteses sobre as crenças nucleares do cliente pode evocar forte emoção e ele pode começar a se sentir inseguro, tá? Quis até colocar esse ponto aí, para de repente não aprofundar muito, né? Porque, olha, ele pode se sentir inseguro, tá? E a gente pode refletir só dentro da gente mesmo, né? Elaborar essa hipótese com a gente e não compartilhar naquele momento com o paciente. Técnica da seta descendente. Primeiro, identifique um pensamento automático decisivo, cujo tema seja recorrente. Então, descubra o que o cliente acha que esse pensamento significa sobre ele. Olha aí, ó, tá? A seta descendente é verificar o que o pensamento significa para ele. Você pode formular a pergunta da seta descendente. Ó, pergunta do tipo: o que isso significa sobre você? Se isso for verdade, e daí? O que há de tão ruim em? Qual é a pior parte sobre? Aí, a pessoa completa, tá? Seta descendente. São esses tipos de perguntas que devem ser feitas, não é? Enfim, perguntando sobre o pensamento dele, o significado do pensamento. Continuando, crenças nucleares expressas como pensamentos automáticos. Olha que legal essa parte, tá? Porque eu, particularmente, eu tinha dúvidas, e era difícil, em certa medida, diferenciar crença nuclear de pensamento automático. E aí a Judith traz, né, ela explica pra gente. E aí eu quis trazer esse trecho aí com o Abe, ó. Judith diz, o que passou pela sua mente quando você percebeu e recebeu uma cobrança porque havia se esquecido de pagar a conta? Abe diz, não consigo fazer nada direito, que é o pensamento automático. Sou incompetente, é pensamento automático e crença nuclear ao mesmo tempo. Dicas clínicas. A situação problemática em si nem sempre é um bom guia para descobrir quais são as crenças nucleares do cliente. Por exemplo, uma cliente está frustrada pela sua incapacidade de fazer com que os outros a escutem. E embora sua angústia ocorra apenas em situações interpessoais, ela não acha que seja alguém que não mereça valor. Ela acha que é incapaz de obter dos outros o que deseja. Outro cliente se sente um ser humano sem valor, não porque não consegue ter alto desempenho ou ser útil, crença de desamparo, nem no que se refere a seus relacionamentos, o que de outra forma poderia ter indicado uma crença de desamor. Ele acha que é uma pessoa má e imoral, um pecador, que está na categoria de desvalor, por causa de suas qualidades inatas altamente negativas. Olha aí, tá? O quão delicado é a respeito das crenças, né? Vamos lá. Identificando crenças intermediárias mal adaptativas. Há três categorias de crenças intermediárias, que são os pressupostos, atitudes e regras. E existem algumas técnicas que você pode usar para identificá-las. Então, vamos lá, ó. Três técnicas para descobrir crenças intermediárias. Reconhecer quando crenças intermediárias são expressas como pensamentos automáticos. Identificar diretamente uma crença intermediária. Revisar um esquema de crenças. Perdão, ó, esses três itens aqui, ó, é para identificar as crenças intermediárias que são mal adaptativas, tá? Vamos lá, reconhecendo quando crenças intermediárias são expressas como pensamentos automáticos. Olha aí, ó, quando é somente pensamento automático, vem frases do tipo, eu não deveria ter desapontado meu amigo quando ele me pediu para ajudá-lo com a mãe dele. É muito grave eu ter me esquecido do aniversário da minha sobrinha. E quando que é pensamento automático e crença intermediária ao mesmo tempo. Olha a frase como vem. Devo sempre dar o melhor de mim. Se eu tentar fazer alguma coisa difícil, vou falhar. Ou seja, vem como
um pensamento rígido, né? E aqui no caso é regra, tá? Devo sempre dar o melhor. Vou falhar. Olha aí, não é? Algo rígido, algo fixo, tá? E aí, quando é dessa forma, né? Um pensamento muito, não é? Contundente, muito rígido, no caso aí, trata-se também de crenças intermediárias. Identificando diretamente uma crença intermediária. Muitas crenças intermediárias contêm uma estratégia de enfrentamento disfuncional, tá? E o que que é estratégia de enfrentamento? Não sei se vocês lembram. É no comportamento, né? Então, existem 3 tipos de estratégias de enfrentamento. Eu vou tomar uma água, dar uma pausa e ver se você lembra. E, se você quiser e se sentir à vontade, você pode colocar no comentário aí. E até mesmo vai me ajudar, né, curtindo, enviando esse vídeo para mais pessoas, né, fazendo comentário, se inscrevendo no canal, tá? Deixa eu tomar. Tá? Conseguiu lembrar? Que são as estratégias de enfrentamento? A estratégia de enfrentamento, então, existem 3, não é? Que é a evitação, tá? Segunda, a paralisação. Terceira e última, a hipercompensação, tá? Então, ó, quando crenças intermediárias podem conter estratégias de enfrentamento disfuncional, tá? Olha aí. Então, vamos lá. Você pode identificar essas crenças perguntando diretamente ao cliente sobre esses padrões comportamentais. Olha aí, tá? A avaliação dos pressupostos condicionais por meio do questionamento ou de outros métodos frequentemente cria maior dissonância cognitiva. E aí eu quis colocar entre parênteses o que seria essa dissonância, tá? Que é incoerência entre as atitudes ou comportamentos que acredita serem certos e o que realmente é praticado, tá? Então, olha, de repente é um conflito, né? Entre o que a pessoa pensa e o que ela faz. Tá? Isso daí que é dissonância cognitiva. Do que a avaliação da regra ou atitude. É mais fácil para ele reconhecer a distorção e ou disfuncionalidade do pressuposto. Se eu agradar as outras pessoas, elas não vão me magoar, do que a regra relacionada. Devo agradar os outros o tempo todo, ou atitude. Não é bom desagradar os outros, tá? Então, olha que legal. O te trouxe o que é um pressuposto, o que é uma regra e o que é uma atitude, tá? Então, vou retomar brevemente. Pressuposto, se eu agradar os outros, se eu agradar as outras pessoas, elas não vão me magoar, é um pressuposto. Regra, devo agradar os outros o tempo todo. Atitude, não é bom desagradar os outros, tá? Continuando. Decidindo modificar uma crença disfuncional. Olha aí, tá? Aí é interessante porque é começar trazer o paciente mais para participar, não é? Porque aí entra um pensar juntos como modificar uma crença disfuncional. Depois de identificar a crença intermediária ou nuclear, você precisa descobrir se vale a pena dedicar algum tempo a ela. Você, em geral, trabalha em crenças associadas a um problema que um cliente colocou na pauta, ou com um obstáculo para atingir um objetivo. Estas são algumas perguntas para fazer a si mesmo. Qual é a crença? Ela provoca sofrimento emocional importante ou comportamento mal adaptativo significativo? O cliente acredita nela forte e plenamente? Ela interfere de maneira significativa na realização dos seus objetivos e aspirações ou no engajamento em ação de valor? Olha as perguntas que precisam serem feitas. Decidindo quando modificar uma crença disfuncional. Você começa a trabalhar diretamente na modificação da crença nuclear negativa o mais cedo possível no tratamento.
Depois que o cliente muda suas crenças ou diminui a intensidade dessas crenças, ele é capaz de interpretar suas experiências da maneira mais objetiva e funcional. Ele começa a encarar as situações mais realisticamente, sente-se melhor e age de forma mais adaptativa. Clientes com crenças antigas, rígidas e excessivamente generalistas, esperar até a metade do tratamento para fazer isso, tá? Não é? Tá esse último ponto aqui. Crenças antigas, rígidas e excessivamente generalizadas. Esperar um pouco para entrar nessa modificação das crenças disfuncionais, tá? Porque é um processo, né? Pessoas que são muito rígidas, é difícil elas mudarem logo de início. Depois de identificada uma crença disfuncional, é importante, você pode fazer essas perguntas a si mesmo para descobrir se trabalha ou não na crença naquele momento. O cliente acredita que cognições são ideias e não necessariamente verdades, e que avaliar e responder a esses tipos de ideias o ajuda a se sentir melhor ou agir de maneira mais funcional. O cliente será capaz de lidar com o estresse que provavelmente sentirá quando a crença nuclear for exposta. O cliente será capaz de avaliar a crença com ao menos alguma objetividade. A relação terapêutica é forte o suficiente? O cliente confia em mim e me percebe como alguém que compreende quem ele realmente é? Tenho credibilidade com o cliente? Tá? Orientando o cliente sobre crenças disfuncionais. É importante que os clientes entendam o seguinte: as crenças, assim como os pensamentos automáticos, são ideias, não necessariamente verdades, e podem ser testadas e mudadas. As crenças são aprendidas, não inatas, e podem ser revisadas. Há uma gama de crenças que o cliente pode adotar. As crenças podem ser bastante rígidas e parecer verdadeiras, mas são sempre ou quase sempre infundadas. As crenças se originam por meio do significado que o cliente atribui às suas experiências quando jovem e ou em idade mais avançada. Quando esquemas relevantes são ativados, o cliente prontamente reconhece dados que parecem apoiar suas crenças nucleares, ao mesmo tempo ignorando dados contrários, ou nem mesmo processando os dados como relevantes para a crença, tá? Olha que interessante como que se dá a formação de crenças disfuncionais, tá? Continuando. Motivando o cliente a modificar crenças disfuncionais. O fato de sugerir que uma crença disfuncional pode não ser verdadeira ou não completamente verdadeira pode provocar ansiedade em alguns clientes. Se for assim, você pode desenhar um quadro, que está na página 325, que, no caso, é esse quadro que eu quis trazer, tá? E pedir que o cliente identifique as vantagens e desvantagens de manter sua crença nuclear disfuncional e as vantagens e desvantagens de acreditar na crença mais adaptativa. Ou também, né, nas vantagens e desvantagens de acreditar na mudança. Tá? Exemplo, ó. Vantagem de ser voluntário. 1. Me tirar de dentro de casa. 2. Fazer eu me sentir útil, produtivo. 3. Ajudar as pessoas. 4. Bom, bom passo antes de conseguir um trabalho remunerado. 5. Aprender novas habilidades. E quais as desvantagens de ser voluntário? Posso ficar muito cansado. 2, posso não gostar. 3, pensar nisso e deixa ansioso. Tá? Esse aqui é um exercício que a gente recomenda para os pacientes fazerem, tá? Essa tabela. Em relação a alguma situação que eles estejam em dúvida, apreensivos, tá? A gente recomenda fazer esse exercício aí como forma de tomar uma decisão, contribui, tá? Vamos lá. Vantagem de não ser voluntário. 1, não ter que me sentir ansioso sobre isso. 2, pode poupar minha energia para outras coisas. 3, não ter que enfrentar fracasso potencial. E quais as desvantagens de não ser voluntário? 1, não ajuda a minha depressão. 2, não me tira de dentro de casa. 3, não me dá a oportunidade potencial de me sentir útil e produtivo. 4, não me ajuda a praticar para um trabalho remunerado. 5, não aumenta meu conjunto de habilidades. Tá? Olha aí.
a proposta e o objetivo de fazer esse exercício. E, por fim, não é? O resumo que eu sempre trago, não é? E que o Judite também traz a respeito desse capítulo. Na verdade, o Judite que traz primeiro, né? E eu quero trazer aí também para fazer uma amarração, né, da nossa conversa aqui. Então, vamos lá. Você começa a formular uma hipótese sobre as crenças nucleares do cliente, sempre que ele fornecer dados na forma dos seus pensamentos automáticos e significados associados, e reações, emoções e comportamentos. Você especula se as cognições parecem recair nas categorias de desamparo, desamor ou desvalor. Você identifica as crenças intermediárias e nucleares de muitas maneiras. Você pode procurar a expressão de uma crença em um pensamento automático, fornecer a sentença condicional se de um pressuposto e pedir que o cliente a complete, identificar diretamente uma regra, usar a técnica da seta descendente, reconhecer um tema comum entre os pensamentos automáticos, perguntar ao cliente o que ele acha que é sua crença ou examinar o questionário de crenças do cliente. Tá? Então, é isso que o capítulo 17 quis trazer. E pergunta para reflexão. Como você pode identificar crenças nucleares positivas ou crenças nucleares negativas? Como você pode explicar uma crença nuclear mal adaptativa para um cliente? Como você pode motivá-lo a mudar a crença? Olha que legal, tá? Pergunta para que nos ajuda aí, não é com um cliente. E por fim, o exercício prático, né, que a gente sempre traz também. Imagine que você tem uma crença nuclear, de que você é emocionalmente vulnerável. Imagine pelo menos uma experiência ao longo da vida que pode ter levado ao desenvolvimento ou ao fortalecimento dessa crença, e como essa crença afeta a sua percepção de uma situação particular. Anote essa conceitualização imaginada usando a figura 17.2 como guia, tá? A figura 17.2, ó, para você que tem um livro, tá na página 282, tá? Que, não sei se vai dar para ver aqui, que é aquela figura, né, que o Judite traz, deixa eu vir aqui, aquela figura, né, que o Judite traz, né, onde ela mostra os esquemas aqui, ó, que tá falhando a imagem um pouco, né, tá, enfim, é essa figura aqui que é interessante utilizar aí, para nortear essa prática, esse exercício, tá bom? E trago para vocês também, tá? Para psicólogos iniciantes e recém-formados, tá? Se você que está me acompanhando aí, agora, ou já vem me acompanhando, tá? O Clube do Psicoterapeuta, tá? Um clube de assinatura, tá? No valor de R$ 37, tá com valor promocional, onde eu coloquei todo o meu conhecimento ali, para contribuir aí para você que está iniciando, né, como terapeuta, iniciando na psicologia, abrindo até mesmo a sua clínica. Clínica essa, tanto presencial quanto online, tá? E aí eu fui colocando esses conteúdos aqui, ó. Eu falo sobre a divulgação no Google Ads, tá? Eu dou passo a passo ali. Falo sobre Instagram e WhatsApp Business, como fazer dinheiro com serviços, como, por exemplo, grupo de assinatura, livros, e-books, rodas de conversas, tá? Como utilizar o Canva, não é, no seu trabalho. Não sei se você conhece essa plataforma, que inclusive esses slides que eu estou mostrando, é lá que eu faço, muito boa essa plataforma, ajuda bastante, tá? Incrível. E a secretária eletrônica, tá? Para gerenciar aí, os seus negócios, para realizar o agendamento dos pacientes e as mensagens serem automatizadas, tá? Ó, e muito mais, tá? Eu vou colocando conteúdos lá, tá? E de bônus, você assinando esse clube, o que você vai ganhar? Ó? Aula secreta do que me fez realmente crescer na psicologia, encaminhamento de pacientes, grupo de estudos, grupo VIP do WhatsApp para interações e dúvidas, guia com formulários da TCC e da terapia dos esquemas, aulas gravadas de TCC,
tá? Que é essa aula aqui, por exemplo. E tem aulas também gravadas de supervisões, ó. Tá bom? Bem, então é isso. O conteúdo que quis trazer para você hoje a respeito do capítulo 17, mais sobre as crenças. Espero que possa contribuir aí na sua caminhada de terapeuta inicial, ou que seja recém-formado, ou até mesmo que está nessa caminhada aí, da TCC. Tá bom? Então é isso. Um beijo para você. Tchau, tchau e até mais.